E aí, pessoal, beleza? Imagina ser uma escritora iniciante e já com seu segundo livro conquistar o maior prêmio da literatura brasileira, que é o Jabuti. E em função desse prestígio, o livro continua em destaque, ele é escolhido para o PNLD, no caso é o Plano Nacional do Livro Didático, e ele é distribuído assim, por escolas de todo o Brasil. E ainda de quebra, uma questão sobre o teu livro cai no Enem, onde milhões de pessoas vão te conhecer. Parece um sonho, né? Pois foi isso que aconteceu com este livro aqui da Natália Borges Polesso. Mas infelizmente, em vez de sonho, isso quase virou pesadelo. Quando o livro caiu no Enem pela primeira vez, o ano era 2018, o ano em que o Bolsonaro foi eleito, o clima era péssimo. Na época, a escritora, que é lésbica, e aqui eu só tô mencionando isso porque é algo importante, porque eu vou contar mais adiante, escrevia uma coluna para um jornal da cidade dela, que é Caxias do Sul. Para quem não sabe, a cidade de Caxias do Sul, ela fica na Serra do Rio Grande do Sul e é uma cidade basicamente constituída por descendentes de imigrantes italianos e é uma cidade conhecida por ser bastante reacionária. E a autora basicamente teve que largar a coluna que ela escrevia porque ela começou a sofrer ameaças. Um homem que depois inclusive viria se tornar vereador na cidade de Caxias do Sul, publicou a foto dela, que ia sempre na coluna do jornal, e convocou as pessoas que defendiam a família, e sabe aquele papo todo? Que no caso família é mãe, pai e filhos, família tradicional, digamos assim. Ele convocou as pessoas da cidade a ajudarem a dar devida resposta. Ou seja, o cara estava basicamente incitando as pessoas da cidade contra a autora. E o jornal, infelizmente, não se posicionou. Ela, obviamente, ficou com medo e acabou largando a coluna. Ano passado, em 2024, este livro aqui voltou a ser tema de questão do Enem. E dessa vez, o clima, o zeitgeist, é completamente outro. Mas vamos ao que interessa e vamos falar do livro. O Amora é um livro de contos. Eu li esse livro logo depois que ele foi publicado. Eu li, acho que ali por 2016, ele foi publicado em 2015. E esse ano eu reli o livro com os meus alunos de ensino médio. Vou começar falando pelo conto que eu mais gostei, que é um conto chamado Tia Marga, que é sobre uma mulher que ela vai até o velório de uma tia chamada Marga. E ela simplesmente tem um ataque de riso no meio do velório. E aí a narradora vai nos contando como morta no caixão a tia Marga parecia uma pessoa maravilhosa. Porque, essa tia Marga aí aparentemente tinha muitos defeitos. Entre eles, ser muito racista e homofóbica. A narradora da história é uma mulher lésbica que já tinha sido casada com uma mulher negra. E essa protagonista também é muito amiga do Marcos, que é um homem gay, que é primo dela. Em determinado momento, a protagonista e o Marcos eles vão fazer uma visita para essa tia Marga, e nessa época a protagonista ela estava casada com uma mulher que era negra. Mas assim, eles não quiseram falar isso porque ela nunca tinha, digamos assim, efetivamente saído do armário para essa tia. Então o Marcos, que era primo dela, disse que a menina que estava junto, que era a esposa dela, que era a esposa dele. Ou seja, inventaram uma história. Aí o que a tia Marga falou sobre essa suposta esposa do Marcos, que na verdade era a esposa da protagonista? Meio escurinha sua noiva, Marcos. E aí o Marcos diz, sim, tia, ela é negra. Aí a tia Marga assim, não fala assim dela, como se ser negra, chamar alguém de negra fosse uma ofensa. E aí a tia Marga começa assim a questionar da Daniela, que no caso é o nome da protagonista, Quando é que a Daniela vai arrumar alguém? Quando é que a Daniela vai casar, hein? Porque já estão dizendo que ela é E aí aponta pros pés, assim, querendo dizer que as pessoas já estão dizendo que ela é sapatão. E aí o Marcos tem a ideia de inventar uma história. Ele diz assim, tia, não fala isso. A Daniela, ela teve um câncer no útero e ela não pode ter filhos. Aí a tia Marga assim, nossa, coitada da Daniela. Obviamente isso era mentira, Foi só uma história que o Marcos inventou ali na hora para que a tia Marga parasse de pegar no pé da Daniela. E na cabeça da tia Marga, a Daniela ter um câncer era infinitamente melhor do que ela ser sapatona e ser casada com uma mulher negra. E esse episódio, assim, ele vai nos dando uma ideia de quem é essa personagem tia Marga que morreu e que eles estão ali no velório. Aí nesse momento o conto volta para o tempo presente, e a Daniela ela é repreendida por estar dando uma gargalhada no velório da tia, Algo completamente inapropriado. E aí papo vai, papo vem ali naquele velório, se começa a perguntar como foi que a tia Marga morreu. Aí alguém disse, aquele clichê assim, pelo menos ela foi em paz, ela descansou. Aí um tio da Daniela diz o seguinte, o tio Olímpio, o irmão dela, foi quem presenciou tudo. Ela tava bem, sabe? Ainda foi tirar umas folhas da calha de manhã, eu disse que tirava de tarde, tchê, mas ela não sabe esperar, Não sabia, tchê, não acostumei. Mas Olímpia, ela foi tranquila, tá num lugar melhor, tenho certeza, disse meu pai, tchê. Foi tranquila? A mulher fez um escarcéu antes de morrer. Derrubou prato, derrubou balde, gritou que tava morrendo e a pia tava cheia de carne para descongelar. Eu disse para ela se acalmar e sentar um pouco, que devia ter sido só o esforço de ter subido na casa. Tchê, mas a mulher não me senta na cadeira e dá uns gritos de pavor, fica vesga e bate com as mãos na mesa e depois no peito e cai de cara no prato de queijo? Credo, Olímpio, foi assim?
Olha, eu não desejo uma morte daquelas pra ninguém e que ninguém visse também o desespero. E se foi, tchê? Puta merda, e as caras ficaram lá na pia mesmo, quero ver o fedor da casa. Primeiro que eu achei esse trecho aqui extremamente tragicômico, ele é o clímax do conto, porque é engraçado, né, a mulher dá de cara no prato de queijo e o cara tá preocupado com as carnes que estavam descongelando na pia. Eu achei isso, assim, sensacional. A outra coisa que eu achei sensacional é a toda hora o tchê, né, que é uma coisa aqui bem do Rio Grande do Sul. Mas ao mesmo tempo é algo triste, porque tá narrando a história de alguém que teve uma morte repentina e meio desesperadora, porque isso é algo angustiante, né, a mulher tava berrando, desesperada, e não tinha nada que ele pudesse fazer. Então eu achei isso aqui muito bem construído, porque consegue ser muito engraçado e desesperador ao mesmo tempo. Aí depois que o funeral acaba e tudo, todo mundo vai pra casa dessa tia, até pra ajudar a limpar e tudo. E aí chegando na casa, a Daniela, ela se dá conta que a família tá realmente triste que a tia Marga morreu, porque assim, até então ela não tava, tanto que ela tava dando gargalhada no velório. E o final do conto consegue ser ainda mais sensacional, porque assim, a narradora tá ali observando aquela família, né, que tá triste com aquela morte, e ela faz o seguinte: era a primeira vez que eu senti minha família se desmembrando e aquele não pertencimento me doía. Me inclinei para dar um beijo na tia Otília, grudei meus lábios com força na bochecha ossuda da velhinha e na volta do movimento me inclinei até seu ouvido e disse: tu sabia que o Marcos é bicha? Ela entregando o primo inventou altas histórias pra ela vai lá e entrega o primo. Os olhos da tia se encheram de vida. Me afastei da poltrona com a clemência estampada em mim. Saí para fumar. Logo a tia se levantou para pegar um chá, puxou minha mãe e umas primas para o canto do corredor. Em 10 minutos, tudo voltara a ser como antes. Os rostos das pessoas reconhecíveis, os assuntos calorosos nas rodas, narizes torcidos, olhares de piedade e risos disfarçados. Tudo bem, tudo como devia ser. Eu achei isso aqui tão fantástico, porque ela viu, assim, a tristeza daquela família com a morte daquela tia e ela resolveu que ela tinha que fazer algo. E fazer algo é isso que seria completamente inapropriado, mas isso, assim, ó, voltou a trazer a alegria daquela família, para que aquela família pudesse voltar a ser preconceituosa. E eu acho isso, assim, ó, gente, é de uma ironia tão sutil, que assim, ó, é genialidade, gente. Esse conto aqui é genial. Outro conto que eu gostei muito foi o Vó, a Senhora é Lésbica, que foi o conto que caiu pela primeira vez no Enem lá em 2018. Que é sobre um menino que faz essa pergunta pra sua avó assim, do nada, sem mais nem menos. E a irmã dele fica meio assim desconcertada porque ela tem medo que o irmão tire ela do armário pra avó. Então fica assim, naquele ato, não tem nada pra me perguntar? Não, vó, não tenho. E aí fica aquele climão assim, sabe? E o que eu gostei nesse conto é que ele traz uma personagem lésbica idosa. Eu acho bacana isso, porque em alguns meios mais preconceituosos tem essa ideia de que homossexualidade é coisa de gente jovem. E não é, mulheres sáficas sempre existiram. Pra quem não sabe, né, mulher sáfica é um termo guarda-chuva que engloba tanto as lésbicas quanto bissexuais, né, que são mulheres que se sentem atraídas por outras mulheres, não apenas lésbicas. Outro conto que também trata de mulheres sáficas idosas é o conto Marília Acorda, que é sobre duas lésbicas idosas, em que uma já tá ficando senil, com problemas de memória, e é tão bonitinho porque é uma mulher cuidando da outra. É um conto muito bonito, muito terno, sobre duas mulheres que se amam e que cuidam uma da outra. É uma história assim de deixar o coração quentinho, sabe? Ainda nessa temática tem também o conto As Tias, que é sobre duas mulheres que moram juntas há muito tempo e depois de muitos anos elas resolvem assinar uma união estável no cartório e para isso elas chamam a sobrinha como testemunha. Eu acho que é um conto assim que mostra a importância da união homoafetiva para essas pessoas, porque a preocupação de uma delas é assim, se eu morro, a outra fica sem era nem beira, porque ela não vai poder herdar a casa, por exemplo. Porque entre casais heterossexuais, independente do regime de bens que o casal tiver, quando um dos cônjuges morre, o outro tem direito a morar na casa até morrer sem ser perturbado por ninguém. Então os herdeiros não podem ficar enchendo o saco para a pessoa sair da casa para vender a casa. Isso não pode acontecer. É esse tipo de direito que elas querem. Outra preocupação é delas assim, e se uma de nós adoece? O hospital só dá notícia, só deixa entrar quem é da família. Então elas precisam dessa burocracia, elas precisam desse papel dizendo que elas são realmente companheiras. E além de casais sáficos mais idosos, tem também alguns contos com os personagens assim que têm idades bem diferentes. No conto Como Te Extraño, Clara, e é assim mesmo porque é como se fosse em espanhol, porque uma das personagens é uma professora de espanhol, é um homem que é casado com essa professora e ele descobre que ela tá tendo um caso com
com uma aluna e descobre meio um jeito assim, meio complicado, porque a mulher se acidenta e ele pega o celular dela e vê todas as mensagens que ela tava trocando com essa aluna. Eu curti esse conto porque eu achei ele assim meio subversivo, sabe? Porque assim, uma coisa que se discute é que nós precisamos de todos os tipos de histórias sobre pessoas LGBT. Porque por muito tempo, histórias sobre pessoas LGBT eram poucas e quando existiam eram sempre muito trágicas, onde sempre a pessoa morria ou sofria muito ou ficava sozinha. E a gente precisa de todo tipo de história, né? Tanto triste como feliz sobre essas pessoas. Aí tem até o meme, né? A gente quer ver lésbica dando grau em moto. Ou seja, né? Histórias de lésbicas que fazem coisas que não são tão bem vistas assim socialmente e que não estão necessariamente atreladas ao fato de serem lésbicas. E eu acho que esse conto é um belo exemplar de sapatão dando grau em moto, digamos assim. Outra questão sobre diversidade no livro é o conto Deus Me Livre, que é uma personagem que ela vai fazer um discurso, né, dar o seu testemunho em uma igreja que aparentemente é uma igreja evangélica ou neopentecostal, e nesse discurso, e no meio desse discurso, ela resolve dizer que ela é lésbica, ela resolve sair do armário. Eu achei esse conto genial porque mostra que pessoas homossexuais existem em todos os lugares. Não é privilégio de um espaço progressista. E eu gosto que o conto subverte as nossas expectativas também, porque o leitor fica meio confuso com ele, assim como os outros personagens que estão assistindo essa mulher dar esse depoimento. Outro conto que eu gostei muito foi o Minha Prima Está na Cidade, que é sobre uma mulher que mora com a companheira e ela traz colegas de trabalho para casa e ela não tem coragem de dizer que a companheira é companheira e apresenta ela como se fosse a prima. Ah, minha prima tá aí na cidade, veio fazer o vestibular. E esse é um conto assim sobre o medo que muitas pessoas LGBT têm de sair do armário justamente porque temem, né, sofrer preconceito. E essa especificamente ela tinha muito medo, né, de sofrer aí preconceito ou represálias no trabalho. Como eu comentei com vocês, eu reli esse livro com os meus alunos e assim, alguns contos foram meio polêmicos assim entre os estudantes. Um deles foi Os Demônios de Renfield e o outro foi O Coração Precisa Ser Pego de Surpresa para Ser Incriminado. Polêmicos por quê, vocês me perguntam? Bom, basicamente porque eles narram sexo entre mulheres e são assim cenas mais explícitas. O conto Os Demônios de Renfield, ele vai ter cenas assim com bondage, com sadomasoquismo, é um conto um pouquinho mais pesado. E o outro vai narrar a história de duas mulheres que transam no banheiro da faculdade. Aí assim, quando os alunos leram esses contos especificamente, tiveram aquela reação clássica de adolescente, né, de dar risadinha, fazer comentários, debochar, o que é perfeitamente normal, gente. Só que depois eu descobri que teve alunos que foram reclamar na direção porque eu tava só levando, digamos assim, obscenidades pra sala de aula. Isso assim, gente, ainda bem que eu sou professora da rede pública e que eu tenho estabilidade. Primeiro, né, gente, sexualidade é um tema transversal da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. É um livro que já caiu não uma, mas duas vezes no Enem. É um livro que tá no PNLD. Então, assim, tudo isso me dá muito suporte, muito embasamento pra quando esse tipo de coisa acontece, sabe? Eu tenho ali uma base para me defender. Eu acho isso triste, eu acho isso triste. Eu acho que como professores a gente deveria ter a nossa liberdade de cátedra, como se chama, que inclusive é um direito constitucional, né? O professor, ele tem esse direito. Isso deveria ser um direito absoluto. Eu, inclusive, quero fazer um vídeo ainda sobre como muitos professores são cerceados, seja na rede pública, na rede privada, em função de livros. Tanto que a gente teve aqui mesmo no Brasil vários livros, assim, que houve uma tentativa de censurar esses livros. Um deles foi o caso O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. E nos Estados Unidos está acontecendo esse movimento também, né? Que vários livros estão sendo banidos das bibliotecas públicas de lá, inclusive nas escolas. Então é ainda um assunto que eu quero abordar num próximo vídeo. Um dos contos mais bonitos do livro se chama Flor, Flores, Ferro Retorcido, que é sobre uma menina que ouve os adultos conversando, falando de uma vizinha e se referindo a ela como machorra. E ela pergunta o que essa palavra significa. Obviamente os adultos desconversam, mas ela insiste. Aí explicam para a criança que é uma doença, mas a menina continua insistindo na pesquisa dela. Até que ela vai conhecendo melhor essa vizinha e se identificando com ela. O final desse conto, gente, ele é lindo, é poético, é maravilhoso. Quando eu li esse conto com os meus alunos, foi interessante observar que enquanto eu tenho alunos que foram criados num ambiente mais reacionário, tem outros que foram criados num ambiente tão progressista que eles nem sabiam o que significava a palavra machorra. Para quem não sabe, é um termo bastante pejorativo para se referir a lésbicas, ainda mais que sapatão, porque sapatão ou sapatona ainda é um
termo que muitas lésbicas usam para se definir, mas com machorra eu nunca vi isso acontecer. Continua assim sendo um xingamento muito pesado. Aliás, eu descobri recentemente que isso é uma gíria mais aqui do sul. Eu não sei se você é de outra região do Brasil, me diz aqui nos comentários se machorra é uma palavra que você conhecia ou não. Caso você não conheça, essa é uma palavra que no dicionário, se tu for procurar o significado, ela vai dizer que é a fêmea estéril, a fêmea que não dá cria, ou a vaca que não dá cria e não dá leite. Então, assim, é um termo bem pesado mesmo. Outra coisa que eu achei interessante nesse livro é que ele é muito para pessoas da minha geração, da minha idade, porque ele tem muita referência dos anos 80, 90, como por exemplo, o urso peposo. Aí quando ela falou, tem um conto que agora não lembro qual, em que ela fala do urso peposo, daí eu tive que explicar para os meus alunos que eu tive um urso peposo. Aí eu mostrei uma foto e ele, nossa, professora, mas esse urso era horrível. E eu achava tão bonitinho na minha época, mas enfim. Uma das coisas mais maravilhosas que esse livro me trouxe foi a possibilidade de explicar para os meus alunos o que era um rebuceteio, porque essa é uma palavra que aparece aqui. E aí, óbvio, né, que essa questão surgiu em sala de aula, eu tive que explicar o que era. Se você também não sabe o que é, rebuceteio é uma palavra assim muito comum entre lésbicas ou mesmo mulheres sáficas, muito comum, por exemplo, um casal de lésbicas, uma já ter ficado com a ex da outra, sabe? É isso que se chama rebuceteio, porque todo mundo pegou já todo mundo. Basicamente isso. Então eu tive que explicar isso em sala de aula e foi divertidíssimo. Eu recomendo demais a leitura desse livro. Se por acaso você é professor e trabalha com adolescentes como eu, é um livro que traz debates muito interessantes, apesar de ter sido polêmico, como foi o meu caso, mas ainda assim, em sala de aula rende muito debate. Então fica aí a recomendação, não só para vocês lerem, mas para lerem também para os seus alunos, caso vocês sejam professores. Por hoje era isso, gente. Um abraço e até a próxima!